Olá, chegamos no nosso 11º módulo, rejeição e frustração. Parecem nomes estranhos que talvez não tenham muito a ver com performance, mas tem tudo a ver com performance e tem tudo a ver com o poder do foco. Veja bem, vamos falar primeiramente sobre frustração. Frustração é um presente para todos nós. Frustração é o mesmo que resistência. Frustração é dor. Frustração é estresse. Isso mesmo. E eu preciso de dor, eu preciso de estresse, eu preciso de frustração para crescer. É quando eu estou jogando bola e o time é melhor que eu, aquele jogador é melhor que eu vou ter que me desempenhar mais. É quando ele faz passes mais bonitos que os meus, gols mais bonitos que os meus, que eu me torno desafiado a melhorar. Imagina se eu fosse sempre o melhor onde chegasse. Quem seria eu? Imagina se tudo que eu fizesse fosse fácil. Quem seria eu? Quem seria você? Imagina se não tivesse desafios na sua vida e você não errasse, você não se frustrasse. É a mesma coisa se querer ficar forte sem levantar um peso forte, um peso estressante para o seu músculo. Nós precisamos de frustração, nós precisamos falhar. O erro é uma etapa fundamental no processo de aprendizagem. Pessoas que não falham, não crescem. Pessoas que não se frustram, que não tropeçam, que não caem, não crescem. Olhe as pessoas de sucesso, olhe todas as pessoas de sucesso e você vai descobrir algo nelas. Ou vieram de baixo, ou quebraram 1, 2, 3 vezes. Pessoas que caíram e se levantaram. Empresários que montaram um negócio e não deu certo, montou outro negócio e não deu certo, montou o terceiro e não deu certo. Frustração, frustração e frustração. Dor, dor e dor. Mas sabe o que acontece com isso? Aprendizado, que você sabe, aprendizado é igual a mudança. Mas sabe quem trouxe essa mudança? Sabe quem mobilizou a razão e o intelecto desse homem, a emoção e a inconsciência para a mudança? Foi a frustração, foi a dor. Você precisa e eu preciso de frustrações. Imagina uma praia bem quente, de areia bem quente. As pessoas correm, as pessoas não andam, as pessoas se movimentam. As pessoas mudam de lugar quando a areia esquenta. Isso é frustração. Eu tenho um caso de um cliente meu, ele teve 5 empresas no ramo de alimentação, quebrou a primeira, frustrou-se, mas aprendeu. Montou a segunda, quebrou a segunda, quebrou a terceira, quebrou a quarta, quebrou a quinta. 5 negócios quebrados, todos de alimentação na mesma área. E hoje, na 6ª empresa, ele já tem 9 unidades. É um homem rico, um homem próspero. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele quebrou a primeira, a segunda, a terceira, mas nunca parou, nem de agir, nem de aprender. É isso que a frustração promove em pessoas mais sábias. Aprendizado e movimentação e ação. E ele não parou de aprender nem de agir. E isso foi revolucionário na vida dele. Hoje é rico, é próspero, 9 grandes unidades. Eu tenho visto algo na minha vida. As pessoas não fracassam. As pessoas desistem no meio do caminho. As pessoas param de agir. Eu conheço uma pessoa que fez uma vez um concurso público, fez a segunda vez, não passou na primeira, na segunda, sabe o que ela fez? Desistiu. E ela não era concurseira, ela tinha o sonho de se tornar juíza de direito. E ela simplesmente desistiu. A frustração foi maior que ela não soube gerenciar a frustração. Quem não gerencia a frustração não chega em lugar nenhum. Quantas vezes eu tenho pessoas roubando meus treinamentos, replicando meus treinamentos, alunos, clientes, funcionários, e dizendo que nunca foram treinados por mim, dizendo que o material não veio de mim, e todo mundo sabe que veio. Quanta frustração, e eu vou parar? A frustração, como no módulo anterior, é apenas os 10%. Agora, pessoas de inteligência emocional, quando frustradas, elas sabem direcionar e posicionar seu foco. Então aquele empresário quebrou, ele não focou no problema, ele focou na solução e agiu na direção certa. Quando eu me frustrei no meu casamento, no meu primeiro casamento, isso me mobilizou para mudar. Não me mobilizou para mudanças e me fez focar em novos comportamentos, novas atitudes, nova maneira de ser como marido. E é isso que a frustração faz, ela gera energia suficiente, ou para eu ficar acomodado, parado, ou para que eu mude. A frustração é importante. A frustração no seu trabalho, alguém foi promovido e você não.
Isso é aqueles 10%, isso é frustração. O que você vai fazer? Desistir de tentar, parar de tentar, colocar o teu foco nos problemas, colocar o teu foco numa promoção que não aconteceu, ou continuar colocando o teu foco onde você quer chegar, e isso te dá mais energia, mais força, mais vigor para aprender mais, mudar mais, produzir mais. Mais uma vez, eu sempre vou estar dizendo isso, livre-arbítrio. É 10,90, autorresponsabilidade, está tudo dentro desse mesmo pacote de alta performance. Aonde você vai colocar o teu foco? Eu vejo muitas mães, muitos pais destruindo seus filhos. Paulo Vieira, como? Ele tira uma nota ruim e o pai, a mãe pegou o bichinho, pobrezinho, a professora não soube ensinar. E consola e não deixa ele viver a sua frustração. Tira a responsabilidade dele. E aí o professor chama a atenção do filhinho no colégio. E aí ninguém pode chamar a atenção do meu filhinho, porque ele não pode ser frustrado. Aí briga com o professor. Ele jogando bola, um amiguinho machucou, ele briga com o amiguinho, porque meu filhinho não pode ser frustrado. Esse pai e essa mãe está destruindo essa criança, colocando ele numa gaiola de zona de conforto, impedindo que ele sofra, que ele sinta dores e que ele aprenda, que ele mude. Imagina uma criança, desde sempre, numa gaiolinha, à prova de frustração, onde o amiguinho não frustra ele, onde o professor não frustra ele, onde o irmão não frustra ele, onde ninguém frustra ele. Sabe o que vai acontecer? No primeiro, quando ele se tornar adulto e tiver a primeira frustração, ele desmonta. Ele vai querer se suicidar, porque ele não está preparado para lidar com a frustração, com os problemas da vida. E existem problemas na vida, existem desafios na vida, existem obstáculos na vida, existem ladeiras na vida, existem montanhas na vida. Será que essa criancinha ou esse adultozinho que nunca viveu a frustração consegue escalar um pico para chegar no alto? Será que essa pessoa que nunca teve frustração aguenta treinar para fazer uma meia maratona, uma maratona, diante de tanta dor, diante de tanta dificuldade? Será que essa pessoa que não tem frustraçãozinha aguenta encarar o mercado de trabalho, sendo combatido, sendo boicotado, sendo disputado, um mercado competitivo? Será que ele aguenta encarar o mercado de trabalho? Será que uma pessoa que não está acostumada a viver frustrações vai conseguir viver em grupo, em sociedade? Pessoas diferentes, maneiras de pensar diferentes, atitudes diferentes, onde ela vai ser rechaçada, vai ser rejeitada, onde suas ideias não vão ser acatadas. Será que ela está pronta para viver isso? Então, amigo, você precisa da frustração e eu preciso. Quanto mais frustração e quanto mais inteligência emocional, maior o crescimento. Lugares maiores você vai chegar. Meu avô contava uma história. E depois que ele contava a história, ele dizia: meu filho, as frustrações que eu recebo da vida são justamente com elas que eu construo o meu castelo, que eu construo o meu império. Um castelo e um império, acredite, é feito de frustrações, frustrações gerenciadas, frustrações que a pessoa aprendeu com elas e se tornou mais alto, mais capaz com elas. Então não tenha medo da frustração, não tenha medo de tropeçar, não tenha medo de quebrar uma empresa, não tenha medo de não aprender e mudar. Esse deve ser seu medo, esse deve ser o seu cuidado, porque se você não aprender, você vai ter a primeira frustração e necessariamente vai ter a segunda frustração, e a terceira frustração, e a quarta, e assim por diante, até um dia que talvez você desista. Mas antes de desistir, mude e entenda que a frustração é um feedback de Deus para a sua vida. Feedback de Deus para a sua vida, Paulo Vieira? Sim, eu tenho entendido isso na minha vida. Foram justamente essas frustrações que mostravam minhas imperfeições. Foi justamente as frustrações dos meus negócios, antes dos meus 30 anos, que mostraram que eu errava muito. Não eram os outros, era eu, e eram os meus erros. Erros meus que geraram frustrações. Erros meus que eu precisava mudar. Aprendizados que eu não tinha, conhecimentos que eu não tinha. Por não ter esses aprendizados, esses conhecimentos, aconteciam erros, ou seja, frustrações. Então acredite, cada frustração é um feedback de Deus dizendo para você: aprenda. Cada frustração é um feedback de Deus dizendo para você: mude. Mude. Eu tenho dito, Brasil afora, mundo afora, que não existe fracasso. O que existe são resultados. Então a frustração é apenas um feedback do que você precisa mudar.
E você está pronto para mudar. Nós chegamos em 11 módulos, 11 conteúdos fundamentais para você. Não tenha medo. Não tenha medo da frustração. Eu quero agora que você reflita. Quais frustrações? Quais foram suas últimas 5 frustrações? Quais foram suas últimas 5 grandes frustrações? E o que você fez em relação a cada uma delas? Eu quero que você pense em relação a isso. Escreva, enquanto nós estamos conversando aqui, escreva. Qual foi a primeira grande frustração que você lembra ultimamente? Qual foi a segunda grande frustração? Qual foi a terceira grande frustração? A quarta grande, mais recente possível. Qual foi a quinta última grande frustração? E olha para mim, qual foi a grande frustração da sua vida? E eu quero que você reflita. Como você reagiu diante de cada uma dessas frustrações? Paralisando, se vitimando? Ou aprendendo com elas e se tornando ainda melhor? Ou se tornando um pouco melhor? Vou contar um caso que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Talvez você não saiba, mas até meus 30 anos, minha vida foi pautada por erros, fracassos, frustrações, dores, humilhações. Eu tinha por volta de 24 anos, eu estava buscando sobreviver, morava em favor na casa de familiares, e aí eu não tinha dinheiro para roupa, não tinha dinheiro para ônibus, e ali era a minha maneira de pagar o transporte da faculdade, alimentação. E eu estava ali no centro da cidade, carregando uma lata de 25 quilos de cola de sapateiro, sola de sapateiro para fazer cinto de musculação para as academias. Eu estava exausto, eu estava faminto, eu estava com sede, eu não tinha R$1. E eu vinha pelo centro da cidade e eu topei num ferro que enfiado numa calçada. É tipo um trilho de trem para impedir que os carros avancem. E como eu estava com muito volume, eu não estava vendo e eu topei. Na hora foi uma batida tão forte. Eu estava faminto, eu estava com sede, exausto. Rasgou a calça, cresceu um caroço grande na minha perna. E aquele momento eu chorei, baixei minha cabeça e eu chorava. Eu só tinha dinheiro de um ônibus, eu tinha uma única ida. Eu não podia entrar no outro ônibus para pegar, porque senão não teria como voltar. Eu teria que fazer todo aquele trajeto a pé. Minha perna machucada, inchada, um caroço no músculo. Exausto, com fome, com sede. E eu me perguntava, Deus, por que isso? Por que tanta dor? Por que tanta frustração? Por que tanto impedimento? Por quê? Hoje eu sei por quê. Porque aquilo me fez forte. Aquilo me fez melhor do que a maioria das pessoas. A frustração que eu vivi naquela época, dos 18 aos 30 anos, todas as dores, percalços, me fizeram muito forte, me fizeram muito vencedor, me fizeram muito determinado, me tornaram muito, muito, muito humilde, muito pronto para aprender, muito disposto a aprender. E também me tornou disposto a fazer pelas pessoas que passam pelo que eu passei, pessoas que querem mudança. Então aquilo formatou e moldou o meu caráter, a minha personalidade, a minha disposição de fazer e agir. Certamente, se eu não tivesse passado por toda aquela dor durante 13 anos da minha vida, eu não teria chegado aonde eu cheguei como presidente da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, presidente de uma federação internacional de coaching. Não teria chegado até aqui, eu não teria ajudado e não estaria ajudando tantas pessoas. Então, mais uma vez eu vou te dizer, não tenha medo da frustração, tenha medo de não aprender com a frustração. Isso sim. E falando de frustração, eu quero falar algo que deriva da frustração, algo parecido com a frustração, que é a rejeição. Quando eu falo rejeição, eu falo de não. Pessoas de sucesso sabem ouvir não. Pessoas de sucesso não se impactam negativamente com a palavra não. Não quero, não gosto, não aceito. As pessoas de sucesso, elas ouvem o não com intimidade, porque o não elas já têm. Elas convivem com o não, porque o não é o que elas têm. Elas não se intimidam. Uma proposta de trabalho, eles não se intimidam em ouvir o não, eles vão lá para ouvir, seja o que for, sim ou não, e eles vão ouvir. É como aquele rapaz que vai pedir uma menina em namoro. Ele não está preocupado se vai ouvir não, porque o não ele já tem. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas morrem de medo de serem rejeitadas. Muitas pessoas morrem de medo de ouvir o não. Muitas pessoas morrem de medo de se sentirem inadequadas e não agem.
não ousam, não vão além. Você conhece alguém, veja bem, você conhece alguém que tinha uma pessoa especial do lado dela. Ela queria estar com aquela pessoa perto, queria namorar ou casar e tinha medo de ouvir o não e adiou isso de forma irremediável. Você conhece aquela pessoa que queria trabalhar numa empresa, que precisava levar o currículo lá, ela nem levou o currículo com medo de não ser aceita. Você viu aquela pessoa que queria fazer uma sociedade e a outra pessoa também queria. Só que as duas ficaram paralisadas, um com medo da outra não aceitar a sociedade, com medo de ouvir um não. Você já viu aquele vendedor que atende bem, é atencioso, é comprometido, mas não diz a palavra mágica. Vamos comprar? Porque tem medo de ouvir o não do cliente. Então, amigo, só tem uma maneira de sucesso. E uma maneira de sucesso é o sim. Porque o não você já tem. Agora, você está disposto a alguém dizer não quero? Você está disposto a alguém dizer não quero namorar com você? Está disposto a alguém dizer não quero trabalhar para você? Está disposto a ouvir alguém dizer não quero você aqui? Não quero o seu produto, não quero o seu serviço? Está disposto a ouvir? A rejeição tem 2 níveis. O nível mais elementar é ouvir o não, se dispor a ouvir o não. É ir lá naquela entrevista de emprego e dizer, olha, eu quero trabalhar aqui. E a pessoa pode dizer não. Você já venceu a primeira etapa e quer dizer, eu quero trabalhar aqui. E vamos dizer que o empresário disse não, não tem vaga para você. Então agora você está na segunda etapa. Descobriu o porquê do não. E por que não eu trabalhar aqui? O que eu preciso para trabalhar aqui? Ah, você não tem esse conhecimento. E se eu tiver esse conhecimento? Ah, porque você não tem idade. E o que eu preciso ter? O que essas pessoas têm idade têm para eu trabalhar aqui? Não, porque você não tem. O que eu preciso fazer para trabalhar aqui? A segunda etapa da rejeição é suplantar a rejeição, vencer o obstáculo da rejeição. Metaforicamente falando, é como você pedir uma menina namoro e dizer, não, não quero namorar. 99% das pessoas dizem, tá bom então, obrigado. 1% das pessoas dizer, e o que falta para você namorar comigo? O que te impede de namorar comigo? O que eu preciso fazer para namorar contigo? Não, porque eu não quero. E o que você não gosta de mim? Porque eu estou pronto para mudar o que você não gosta de mim para namorar contigo. Porque eu vou namorar com você. Você é a pessoa para a minha vida. E a moça vai olhar assim, ela vai entender que você tem muita energia e tem o poder das pessoas que ousam, o poder das pessoas que não param diante da rejeição e do não. Todo mundo ama esse tipo de pessoa. Você pode chegar diante de uma empresa com um projeto e o cara dizendo, não quero, obrigado. 99% das pessoas vão pegar o seu projeto e vão sair, botar embaixo do braço e vão sair, aceitando a rejeição. E que tal você não parar ali e dizer, ok, o que você não gostou, exatamente o que você não gostou para que eu possa atender a sua necessidade? Ah, eu não gostei do preço. Ah, e o que você não gostou do preço? Ah, eu não gostei disso. Eu resolvo isso, eu agrego isso. O fato é que eu vim aqui para lhe vender, meu produto é melhor e eu quero lhe vender, eu quero ser seu parceiro. Me permita entender o porquê que você disse não para que eu possa atender você. Pessoas de sucesso não param diante do não. Pessoas de sucesso entendem que já estão no não e que eles vão em busca do sim. Então eu vou repetir mais uma vez. Pessoas de sucesso, elas não param diante da rejeição, não param diante do não. Primeira fase, se dispor a ouvir o não. Abrir a boca e dizer eu quero ser, eu quero fazer. E se ouviu sim, ótimo, conseguiu. E se ouviu não, vamos para a segunda fase, que é suplantar o não, suplantar a rejeição. E o que é que impede? O que é que eu não tenho? O que é que eu tenho que fazer para que você diga sim? Mas é não, ok, eu entendi que é não, mas me dê o feedback, me permita que eu cresça, me permita que eu mude, me permita que eu aprenda, pelo menos me dê o feedback para que eu saiba o que eu preciso mudar. Que não seja para você, mas seja para outra pessoa, para outra empresa. Eu não me incomodo com não, mas eu preciso aprender com o seu não. Então, fechando esse tema, nós falamos de gerenciar as frustrações e não se calar nem parar diante da rejeição, do não. Como você está nisso? Como você se comporta na vida diante desses 2 atributos de pessoas de sucesso? Aonde você coloca o teu foco? Essa palavra sempre vai vir. Aonde você coloca o seu foco? Essa é a pergunta. Aonde você coloca o seu foco? Quando vem um não para você, quando vem uma rejeição para você, ela para e você coloca o teu foco no não e se paralisa e volta atrás? Ou você continua, entende o porquê não e continua avançando? Continua caminhando na direção do sim. E quando nós falamos de frustração,
Quando as coisas dão errado, aonde você coloca seu foco? No que deu errado ou no que pode dar certo? Aonde? Sempre eu vou voltar para essa pergunta. Aonde você coloca o teu foco? Amigo, amiga, se você quer participar dessa comunidade, das pessoas que realizam, das pessoas que fazem diferença, das pessoas que conquistam, das pessoas que fazem o mundo melhor, observa esses 11 módulos que eu falei até agora. Mas não observa apenas, coloque-os em prática, se desafie, se ouse. Eu quero te desafiar agora. Qual é o teu medo de não? Eu quero agora que você pegue o telefone e ligue para alguém, para dizer algo que você tinha medo de dizer, com medo que a pessoa dissesse não. Eu quero agora que você saia de onde você está e vá buscar, vá levar um contrato, vá levar uma proposta de trabalho, uma proposta de emprego, uma parceria. Não importa se a pessoa vai dizer não para você, eu estou te desafiando agora. Eu estou desafiando a ganhar R$1 milhão agora. Eu estou desafiando a montar o teu negócio agora. Eu estou desafiando a agir nesse momento e fazer algo inusitado. Não importa se vai ser ou não. Não importa se você vai pedir alguém em casamento agora, pedir em namoro agora. Não importa se o que se pode vir ou não, não você já tem. Eu estou desafiando agora, sai de onde você está, pegar o telefone, ou então sair de fato e experimentar um sim. E cavar um sim, garimpar um sim, mesmo que a tendência, a probabilidade seja não. E se o não vier, pergunte, questione. Por que não? O que que impede que seja assim? O que está faltando em mim? O que está faltando para que seja assim? E se o não vier, vá para casa com a certeza. Fiz o meu melhor. Não vai ser por omissão, por covardia que eu não tive sucesso aqui. E sabe o que vai acontecer? Vai ter aprendizado. Vai ter aprendizado. E na próxima vez a tendência de ser um sim será muito maior. E eu também te convido agora para você encarar a frustração. Agir. Não ter medo de fracassar. Eu quero que você esteja certo. Quais frustrações te paralisaram? Anote-as e continue caminhando. Não tenha medo delas. Não importa quais frustrações aconteceram na sua vida. Você já relacionou elas. O que importa é que elas são feedback de Deus, que elas trazem aprendizado e te fazem caminhar na direção e na direção certa. Então, sucesso, seja melhor, faça o mundo melhor e ponha tudo isso em prática.